Botafogo no Nilton Santos fez um 3-0 ontem, num jogo que não começou prometendo muita coisa não. O placar, né, até faz a gente achar que, então foi um baile. Não foi exatamente, mas é desse cara aqui que eu tô falando. Mas esse é um centroavante de altíssimo nível. E aí? Pedro é um centroavante de altíssimo nível. Pedro, cara... Falamos de Vitor Roque, podemos falar de Pedro? Claro, não dá. sim. O Pedro está à frente do Vitor Roque. Poderia aparecer numa convocação no mês que vem. O Pedro pode, porque Pro assim, mês que vem. Veja bem, pelo menos no meu modo de ver, o Pedro é um centroavante com possibilidades muito maiores do que as do Vitor Roque. Não estou querendo, eu pelo menos não boto Pedro e Vitor Roque na mesma... E você acha que o Pedro faz mais funções? Não é mais funções, o Pedro te oferece mais possibilidades. O Pedro, se você olhar a trajetória dele, tudo bem, ele não tem conseguido ser titular no Flamengo, o Felipe Luiz observa nele algumas deficiências lá dentro dos conceitos do Felipe Luiz, ok, mas eu o vejo como um centroavante à frente do Vitor Roque. Não sei se a mesa concorda, mas assim, se você disser, a Copa do Mundo é amanhã, você tem que convocar ou o Pedro ou o Vitor Roque, eu convoco o Pedro. Até porque ele tem característica diferente. Uma característica que a seleção não tem. Eu acho o Pedro está dizendo? Pedro. Ah, sim. O Pedro. O Pedro é mais goleador. Pensando em característica, assim, o Vitor Roque, em posicionamento na área, o Vitor Roque é mais móvel. É mais móvel. Mas eu ia falar exatamente isso, Móvel, não a é gente melhor? tem mais jogadores, como o Vitor Roque, tão bons quanto. Não estou dizendo que o Pedro é melhor que o Vitor Roque. Sim, ele esse é o entrega um papel diferente. Mas eu entendo o que o PC está falando. seleção. O PC está certo, eu estou com ele. Ele te oferece uma... E nesse jogo de ontem, chamou a atenção, inclusive foi observado pelo Júnior e pelo Led na transmissão, que ele começa o jogo não necessariamente o tempo todo dentro da área. Não, saindo muito. Tanto é que o segundo gol é um passe dele. Porque o Felipe quer que ele participe mais do jogo. Exatamente. Com e sem a bola. Exatamente. Então é isso. Ele jogou muito bem. Como pivô, como centroavante, como finalizador, dando assistência, fazendo gol, se movimentando. O primeiro tempo, podemos falar do jogo? Claro. O primeiro tempo, o Botafogo não fez um jogo ruim, conseguiu equilibrar contra o Flamengo. Agora teve muita dificuldade de ser preciso no ataque, né? No último passe, na finalização. O Flamengo fez 1-0, uma bobeada num bote errado do Alan, que o Savarino não conseguiu acompanhar o Arrascaeta na sequência. O passe foi preciso para o Pedro. Segundo tempo, o Botafogo ainda tentou equilibrar, né, PC? Só para terminar aqui. E aí o segundo gol do passe do Pedro por Luiz Araújo matou o jogo, né? Fala, PC. Não, é que só me chama a atenção no lance do primeiro gol, como o Alan dá o bote errado e a incapacidade do Alan de ter uma reação. Não, ele ficou parado. Ele ficou parado, simplesmente olhando a progressão do Arrascaeta. E o Savarino tentando chegar e o Arrascaeta não deixando que ele conseguisse dar o bote também para salvar. O passe do Arrascaeta foi preciso, o gol do Pedro. Agora, o que me chamou a atenção no clássico, acho que foi um clássico bem razoável, não foi ruim, mas também não foi bom. O Flamengo não foi brilhante, mas foi bom, o suficiente para ganhar do Botafogo, que tem muitos defeitos. Agora, ofensivamente, o Botafogo tem muito problema, muito problema. Enquanto o Flamengo tem jogadores decisivos, como Arrascaeta, como Pedro, como... tudo bem que não está num bom momento o Bruno Henrique, que ontem nem entrou, como... Plata. Luiz Araújo. No primeiro lance fez gol. Luiz Araújo, que é muito discutível ele ter saído do time. Rascal também. Até o Júnior, quando ele estava bem, é um jogador que entrega muito. E ontem, mais uma vez, ele foi bem. Aí você vai pensar no Botafogo, cara. O ataque do Botafogo não funciona. Arthur jogou mal. Arthur Cabral jogou mal. Cris Ramos, em torno do segundo tempo, praticamente não tocou na bola. Até porque Matheus o Martins, time... mal. Jefinho, mal. O melhor jogador do Botafogo foi o Santi Rodrigues, de ataque. De novo, né? Realmente ele jogou bem. Tanto que ele saiu aplaudido pela torcida. Ontem ele conseguiu sair aplaudido. E o lateral direito, o Matheus Ponte. Foram os dois melhores jogadores e o Marlon fez um jogo razoável no meio campo. É isso, cara. Não teve mais nada no Botafogo. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Não, e o Flamengo fazendo um jogo muito organizado. E o Flamengo é um time consistente. Como nós vimos a entrevista do Abel agora há pouco, ele fala uma coisa que deveria merecer uma reflexão, mas não vai receber, que é assim, você não vai operar na alta o tempo inteiro na temporada.
É impossível. Vai oscilar? Claro que vai oscilar. E o Flamengo não está imune a isso. Então, teve um período de oscilação, de instabilidade, mas é uma equipe com possibilidades para que o Felipe Luiz recorra. Quando ele tira o Luiz Araújo do time, impacta no time? Impacta no time. Porque o Luiz Araújo é aquele tipo de jogador, isso eu acho uma coisa que, por exemplo, o Botafogo não tem. Não tem no Jefinho, não tem no Matheus Martins, não tem no Arthur, não está tendo no Arthur Cabral, que é o seguinte: o Luiz Araújo, o jogo está encardido, ele vai lá e faz o gol contra o Corinthians. Ele vai lá e faz o gol contra o Botafogo. O jogo encardido, ele aparece. Ele não aparece quando o jogo está resolvido. Diferentemente do Jefinho, do Matheus Martins. Eles aparecem quando o jogo está resolvido. Quando a carga de responsabilidade do jogo desaparece, quando o jogo entrou num terreno onde a responsabilidade é menor, há jogadores que aparecem. Luiz Araújo, não. Luiz Araújo aparece quando o jogo está encrencado. Lembra do jogo contra o Corinthians? Na casa do Corinthians? O jogo estava encrencado. Ele vai lá e marca. Esse recurso o Flamengo tem, e é claro que nem sempre vão entrar jogando bem. Tudo isso faz parte do contexto. O Arrascaeta, que para mim é no momento, ou já há algum tempo, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, ele teve um período ali da Copa do Mundo de clubes que ele não foi tão bem. Ele volta, ele ainda não está tão bem. E daqui a pouco ele sobe. Por quê? Porque você vai ter essas curvas de descendência e daqui a pouco sobe novamente. O Flamengo tem isso. Realmente, não dá para negar que o Luiz Araújo é um jogador, desde que chegou, muito decisivo. Isso também porque é um jogador que arrisca muito, é um jogador que consegue fazer aquela infiltração na área e é o cara que está sempre chutando. Se os demais jogadores passassem também a experimentar no gol, pode ser que também conseguisse, marcar alguns gols. Mas, claro, o cara tem muita qualidade também na batida e, lógico, que consegue, fazer aí o que alguns também não conseguem, que é a perfeição, de chegar e chegar forte para fazer o gol. A Arrascaeta que está vivendo o melhor ano da vida dele. Pelo menos é o que eu acho, tá? Acho que ele está no melhor momento da carreira dele. Está sendo um Arrascaeta melhor até mesmo do que o Arrascaeta de 2019. Quanto ao Botafogo, você vai mostrar a entrevista do David Ancelotti aí, eu acho que uma das maiores questões é que o David Ancelotti deixou de ser assistente, mas o assistente não saiu dele. Eu acho que ele ainda não virou exatamente um treinador, né? Ele está em processo de formação. Então, eu estava brincando com o Marcelo Barreto, encontrei com ele antes de... A situação que eu e o Lédio vivemos, o Marcelo também, porque tivemos todos nossa formação no jornalismo impresso. Convivemos, trabalhamos todos com subeditores que eram excelentes subeditores. Alguns, quando viraram chefe, foi uma tragédia. Porque eles não tinham o espírito de liderança para ser chefe. Ah, isso faz falta. Não mexe com ele. Entendeu? Eles Cuidado. não tinham esse espírito de liderança para chefiar. Não te meta nisso. Então, o que está faltando ao David? Não me provoca. Mas você concorda comigo? Concordo muito. O que está faltando ao David? E eu te digo hoje que cada vez mais o Botafogo reduz a possibilidade de conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Porque falta a ele ter essa energia de quem lidera. Não adianta ir para a coletiva e dizer, como disse pela 5ª vez seguida, nosso time, quando sofre um gol, ele desmorona. É isso. O diagnóstico ele tem. Agora, a diferença é o seguinte: quando você é assistente, você dá o diagnóstico e o técnico vem com o remédio. O tratamento é do treinador, né? Era exatamente... Lembra que a gente estava falando do Palmeiras e eu falei, vou recuperar isso aqui lá no Botafogo. O David ontem falou que no 2-0 o clássico acabou para o Botafogo. Você imagina o Abel falando isso? Não, ele falou isso no jogo contra o Fluminense, ele falou isso no jogo contra o Internacional. Agora, se ele já detectou que existe esse problema, mas vem cá, e aí? Qual a Vamos solução? fazer o que agora? E aí ele não está conseguindo. O que você acha que pode fazer a respeito? O Botafogo, eu não vou fazer comparação, mas eu me lembro assim que quando saiu o Jorge Jesus do Flamengo, o Flamengo foi buscar o Domenech Torrent. É verdade. Que tinha um histórico de assistente. Não deu certo. Do Guardiola.
O Botafogo sai de um enérgico e vitorioso Arthur Jorge, enérgico, vitorioso. Um cara que numa final de Libertadores vê o time que ele treina ficar com -1 com 40 segundos, conversa daqui, conversa dali, falou, vai continuar com 10, hein? E eu não vou mexer, vai continuar com 10. Eu não vou mexer no time. A estrutura é essa, você faz isso. Líder. O Botafogo, o Ancelotti, o David, tem 10 jogos para mostrar que ele é líder. Até agora ele não conseguiu mostrar. Não estou aqui dizendo que ele tem que ser mandado embora, não. Agora tem que fazer, sentar e conversar. Falar assim, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Pelo 5º jogo consecutivo, você disse que a gente sofre um gol e se perde. E aí? Qual a solução que você tem para isso? Outra, você fica 10 dias treinando porque não vai contar com o seu zagueiro. Você tem 2 zagueiros, um atua pelo lado direito e o outro já atua pelo lado esquerdo, que leva o Barbosa a atuar pelo lado direito. Aí você pega o lateral e improvisa de zagueiro. O que você está dizendo? Pergunta para o Ramon. O que você está dizendo para os outros dois e para o grupo? É um recado muito ruim perante o grupo. O David, a gente vai começar falando do Flamengo, mas só porque trouxemos aqui, já antecipamos aqui algumas falas do David, ele também fala, dentro dessa discussão de liderança, ele também fala que, aspas, quando o nosso artilheiro tem 4 gols, significa que há problemas. O artilheiro do Botafogo no ano tem 9 e não é mais do Botafogo há muito tempo. Então, eu acho que ele não está considerando isso. Estou trazendo isso por quê? Porque eu acho que não é exatamente o papel de um líder, né? Transferir essa culpa, a gente já vai chegar lá. Vamos começar com o Pedro, porque é o destaque do nosso Telaço aqui. Entrou na discussão já de seleção brasileira do lado do Vitor Roque, né? Porque sim, se a gente pode olhar para o Brasil, aliás, por que não olhar para o Brasil? A gente pode olhar para o Pedro também. Então, vamos para o momento aqui do Pedro. Aliás, o Pedro ontem primeiro. Ele foi titular, né? Atuou por 79 minutos, começou jogando. Fez um gol, deu uma assistência. 17 passes que ele tentou, ele acertou 11. Foi ontem. 65%, então, de acertos em passes ele teve e fez 2 faltas. Aí a minha pergunta é, Bateu ali no de Mateus ontem, Pontes. com o que ele fez neste clássico, são esses números que estão aparecendo na tela, deve pintar de titular na partida contra o Palmeiras? Cartas para a redação. Eu acho que ele joga como titular. Joga como titular. Essa pergunta é de milhões, hein? Ele joga, Essa é a pergunta de milhões. Eu também acompanho o Lélio. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Posso me estrepar, mas... Podemos. Mas tá Acho que pensando joga- como Led ou como Felipe Luiz? Estou pensando aí como Felipe Luiz. Como Felipe Luiz. Como a Felipe Luiz. necessidade. Mas eu também começaria do com jogo. ele. Mas eu acho que o Pedro entregou muito bem ontem. Muito bem. Decidiu, né? Quando apareceu para decidir, com assistência e gol. E ele está tentando fazer o que o Felipe Luiz está pedindo, se movimentar, sair da área, participar mais do jogo em todas as fases. Ontem ele foi mais decisivo que o Arrasca. O Arrasca participou do lance do primeiro gol. Ele participou de mais jogadas do que o Arrascaeta ontem. Mas aquela arrancada do Arrascaeta que ele E entrega o para gol. ele... Então, foi um grande momento para o Arrascaeta no jogo. e o passe Na do verdade, Lari. foi o primeiro. E o gol do Luiz Araújo E é foi passe o do Pedro. definitivo. Né? Mas eu falei para você, eu não achei o jogo do Flamengo brilhante, não. O placar de 3-0 ele é mas bem enganoso. Esse é o ponto. O Flamengo perdeu vários pontos. Aí empatou com o Vasco, empatou com o Grêmio. Vitória magrinha contra o Estudiantes. Perdeu pro Bahia. Vitória, mas o primeiro tempo foi muito bom naquele jogo. E nenhum desses jogos que ele empatou, ele jogou mal. Ele fez, assim, atuações razoáveis para boa. Em baixa mesmo, ele jogou contra os Estudiantes em La Plata. Mal. Contra o Bahia, não dá para contar que ele perdeu um jogador com 10 minutos. Enfim, é difícil. É igual falar do Vasco ontem no segundo tempo. Jogou no segundo tempo inteiro, ainda conseguiu ganhar o jogo. Então, na verdade, o Flamengo ele não despenca. Ele às vezes, ele fica ali numa média 7, que não Passa. permite que o Palmeiras avance nesse momento, mas ele não larga o campeonato. Ele consegue se estabelecer. É isso, essa que é a verdade. O Flamengo, ele sempre que chega ali pelo mês de setembro, né, esse mês de outubro, na verdade o mês de setembro, agosto, setembro, o Flamengo ele começa a ter uma queda, tá, de rendimento. Isso já vem acontecendo também nos anos anteriores, tá? O Flamengo começa muito bem as competições, depois vai perdendo um pouco o fôlego e vai tendo uma queda. Mas parece que com essas datas FIFA que acabou acontecendo, o Flamengo conseguiu recuperar alguns jogadores, como por exemplo o Pulgar, que já está apto a jogar de novo depois de 4 meses, recuperou fisicamente alguns atletas e isso acabou fazendo com que o Flamengo, agora no mês de outubro, retomasse novamente, né, esse alto nível, tá? Lógico,
ainda não chegou ao ponto, né, de rotação que nós esperávamos, mas não dá para dizer que o Flamengo está em queda. O Flamengo não está em queda, o Flamengo está oscilante, tá? Essa que é a verdade. Joga algumas partidas bem, joga outras partidas mal, e isso que está acontecendo. Mas o fato é que agora no mês de outubro, pode ser que o Flamengo entre numa crescente novamente, quem sabe engate, né, aí até uma sequência boa de jogos e de vitórias, e é o que nós esperamos. E claro, é o que o Felipe Luiz provavelmente deve ter preparado para esse mês. Um mês bom, né, de bons jogos e também, lógico, de grandes vitórias. Diferentemente de outros tantos clubes que jogam o campeonato, que quando despencam de verdade. Ele mantém ali um nível bom, mesmo quando ele oscila. Mas ele oscila... Você procura assim, qual o jogo que efetivamente o Flamengo jogou mal? Em La Plata. Não oscila para um jogo excelente volto a de dizer, Flamengo. o empate contra o Vasco, o Flamengo jogou mal? Não. O Vasco conseguiu competir Era muito bem. Era o time mexido do Flamengo ali. Teve chance de ganhar o jogo, o Vasco empatou, se segurou, competiu muito. O Grêmio fez o melhor jogo do ano contra o Flamengo. No Maracanã, defensivamente, lutou. O Flamengo perdeu muito gol. Não jogou mal o Flamengo. Qual foi o outro jogo que o Flamengo empatou? Contra o Cruzeiro. Foi um jogo tático, muito bem jogado. Cara, acontece. Contra o Bahia... As circunstâncias foram diferentes. Outra circunstância. Mal mesmo, Estudiantes. Como mal mesmo, o Palmeiras não jogou tão mal assim quanto o Bahia. Mas não foi um jogo brilhante do Palmeiras. Perdeu o jogo. É por isso que eu defendo a escalação do Pedro. Porque em momentos conturbados, assim, estáveis. Conturbados não, estáveis. Vamos dar a palavra. Que o Flamengo passa na temporada, que todos os times passam na temporada, precisa de um cara como o Pedro, que em uma possibilidade pode fazer o gol. O Flamengo cria... Exatamente. Uma bola ele vai fazer o gol. Foi o que ele fez. Ou pelo alto ou pelo chão, né? Exatamente. Então, assim, você tendo o Pedro em campo, por mais que ele não te entregue o que tanto brinca hoje, que é o que o GPS fala, né? E não mais que o campo fala, ele vai decidir numa jogada como essa, num passe para o Luiz Araújo, ou numa jogada, uma belíssima jogada do Arrascaeta, movimentação dele lá. Ele cria o espaço para ele finalizar. Então, mesmo numa fase de instabilidade, o Flamengo, o Felipe Luiz, tem que ter um jogador assim, que vai fazer gol. Que vai dar essa tranquilidade. Tem beleza. 11 gols no campeonato, cara. Exato. Não jogamos bem, mas ganhamos de 1-0. Gol de quem, Pedro? Sabe? Eu penso dessa maneira. Por isso eu defendo o Pedro como titular. É claro que vão existir jogos, estratégias, que o Pedro ele vai ficar de fora. É normal isso. O Pedro ontem fez o jogo 300 pelo Flamengo. Exato. E tem 151 gols. Então jogo sim, jogo não, né? É um gol a cada dois jogos. 50%. Tem um detalhe, né? O Felipe Luiz, que foi a melhor notícia de técnico que surgiu no futebol brasileiro nos últimos tempos, e óbvio que muitas situações para ele são novas e lidar com elas nem sempre é muito fácil. Talvez ele precise também ter uma sensibilidade de olhar e falar assim, cara, nem tudo que eu estou querendo que o Pedro faça, ele é capaz de fazer. Mas vamos medir aqui o que ele é capaz de fazer. O que eu ganho com o que ele é capaz, né? Eu tenho um ganho expressivo. E aí eu acho que essa conta de chegar é necessária. Um jogo como o de domingo, especialmente pelo fato, quer dizer, não especialmente, mas acentuadamente pelo fato de que o Bruno Henrique não está muito bem. O Bruno Henrique fez 2 gols em 18 jogos. Então, um jogo como esse de domingo, a presença de um atacante da estatura do Pedro, ela é importante para o Flamengo. Ah, mas o Palmeiras vai exigir isso. Ok. Aí tenta, olhando o todo, ver como pode compensar algo que o Pedro não seja capaz de fazer com um rearranjo que permita a equipe ter o Pedro e não seja impactada pelo que faz o Palmeiras. Porque o que eu observo nas entrevistas é que há situações em que o Felipe gostaria que o Pedro fizesse algumas coisas e ele ou não consegue fazer. Ok, mas tem que medir, tem uma hora que você tem que... Olhando por outro lado, o Abel pensando na armação do time contra o Flamengo, ele prefere que o Flamengo jogue com Pedro ou sem Pedro? Para mim, ele prefere que o Flamengo jogue sem Pedro. Sem Pedro. Eu também acho. Sem Pedro, claro. É mais difícil, segura o zagueiro dele. Por encaixe dele individual, a concepção de jogo que o Abel tem
enfrentar o Flamengo sem o Pedro... É melhor. Não é que, pô, agora ficou fácil, porque enfrentar o Flamengo nunca é fácil, óbvio. O Abel encontrar escapes, né, sem a bola, com a bola, e se posicionar sem a bola para criar dificuldades. Para mim, é um centroavante que ele tem que estar no radar do Ancelotti para a seleção brasileira. Se você, falamos agora há pouco, Vitor Roque, Pedro, para o ímpar, Pedro. Vamos ouvir então, a gente ouviu o Abel sobre o Vitor Roque e sobre o Flamengo. Vamos ouvir então agora o Felipe Luiz sobre o Pedro e o Palmeiras. O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Palmeiras, grande equipe, grande momento, tem um elenco talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram, é o elenco dos mais poderosos e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né, durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Porque no campeonato de pontos corridos, né? Claro que a gente fala de um clima de final contra o Palmeiras, porque a gente mostrou na classificação no início do Seleção de hoje, né? A briga realmente está ali num critério de desempate. A classificação hoje, né? Aliás, no domingo, não vai ser alterada, porque no critério de desempate o Palmeiras ainda está na frente. Mas é cabeça a cabeça ali, Flamengo e Palmeiras. Né? É um jogo decisivo, não é um jogo definitivo, mas é um jogo decisivo. Vão faltar 9 jogos depois para os dois. Agora, por exemplo, se o Flamengo ganha, ele empata em número de pontos. Se o Palmeiras ganha, ele abre 6. Entendeu? Então, tem um caráter decisivo, mas não é definitivo, entendeu? Você tem 9 rodadas. Eu tenho achado, o Felipe, eu continuo achando ele um ótimo treinador, mas eu tenho achado ele tenso, bem tenso. Na fala, nas respostas? Um pouco hesitante nas entrevistas, um pouco arredio. Eu estou achando ele mais tenso do que o normal, o que eu acho até normal, entendeu? Compreensível. Compreensível. Né? Mas a pressão é muito grande, né, cara? E ele é um técnico jovem, como o Abel também é. Mas quantas decisões o Abel teve nos últimos 5, 6 anos? Mas o Abel tem mais milhagem, né? Mas eu estou achando ele diferente, não é uma crítica, é só uma observação olhando o lado humano dele, entendeu? Ele me parece... Vai funilando. Pressionado. As competições vão chegando. Bem pressionado. Ele está bem tenso, né? Na fase decisiva, ele vai... E muitas situações... gente, ele tem 1 ano como técnico profissional. Exato. E tem um currículo como técnico profissional que poucos conseguiram construir com tanta rapidez. E muita coisa é novidade. Muita coisa ele viveu como jogador, não como treinador. As milhagens que o Abel acumulou, o Felipe ainda não tem. E você vai descobrindo ali na pancada. Aquele jogo contra os Estudiantes em La Plata já valeu uma vida. Pois é. Entende? Você vai para os pênaltis, de repente você pode estar fora da Libertadores. Será que se o Flamengo tivesse sido eliminado ali na Libertadores, ele hoje estaria no Flamengo, teria esse respaldo que ele tem, ou mesmo que ele continuasse, acredito que ele continuaria no Flamengo, mas o respaldo, enfim, é tensão o tempo inteiro. Mas é assim na maioria dos times, né? Essa aqui é a verdade. O treinador, quando não entrega resultado, a maioria, né, dos torcedores hoje do futebol brasileiro acaba fazendo pressão e o treinador acaba, né, não suportando, né? Olha o Corinthians, olha aí, né, os outros times, o próprio Atlético Mineiro, o Cruzeiro agora está com o Leonardo Jardim, mas antes estava numa trocação de técnico, o Internacional, o Grêmio.
Galera, eu acho que isso serve para todos. A exceção, a regra tem sido o Palmeiras, que está há tanto tempo com o Abel Ferreira, mas não porque o torcedor não tentou derrubar o Abel. Várias vezes nós vimos o torcedor palmeirense tentar derrubar o Abel. Quem bancou foi a Leila Pereira. Ela teve ali, né, bronca para bancar ele, o cara também acabou entregando o resultado e aí, né, ficou por isso mesmo. Então, hoje, no futebol brasileiro, o que vale, por incrível que pareça, são os resultados, tá? Então, para um treinador hoje conseguir ter vida longa, seja em qualquer time que for, ele precisa mostrar resultado. E galera, não dá para negar, até aqui, os campeonatos que o Felipe Luiz disputou, ele venceu, com exceção da Copa do Brasil, que acabou, logicamente, sendo eliminado de uma forma até que precoce. Mas acredito que ainda teremos um final de ano feliz. Só que para ele, muito assim, embora ele, para mim, tenha feito a passagem das divisões de base do Flamengo, onde já ganhou um título, para o profissional com muita naturalidade, ele é um cara que se preparou para aquilo. Isso, ele já vem há muitos anos se preparando para isso. Ele é o subeditor que se preparou para ser editor, entende? Então, ele... A liderança é preparada? A liderança, ela surge, né? Você acha que surge? Eu acho que é preparado. Você acha que é preparada? Ela surge e você vai se acha que a pessoa não nasce, não? Você nasce com uma liderança, mas mas você você desenvolve constrói, ela com claro. o tempo. Eu Você acho. constrói um degrau. Mas é um degraus, talento né? meio inato, né? A pessoa nasce com aquele sim. potencial ali. Sim. Tem gente que nasceu para ser coadjuvante. E é um coadjuvante belíssimo. Tem gente que nasceu para isso na vida, para ser coadjuvante, para ser segundo. E executa esse papel muito bem. E tem gente que nasceu para liderar. E o processo para você liderar, você vai aprendendo também. Você primeiro tem que ter gosto para liderar, você tem que gostar de liderar. Tem gente que não gosta de liderar. Tem gente que tem dificuldade. Por quê? Porque liderar, entre outras coisas, é se indispor. Liderar é desagradar. Quando você está atrás de quem lidera, você vira um poder moderador. Num clube de futebol, o assistente técnico é o poder moderador. Porque você vira para o assistente técnico e fala assim, cara aí quer me arrebentar? Calma, vamos treinar, pô. A hora vai chegar. A hora vai chegar. Trabalho. E tem gente que... É assim, Raul? É, claro. Isso é... O muro das lamentações Mas isso é outro, muito gente. importante. Claro. Isso é muito importante perante, visando gestão de grupo. Isso é muito importante ter um assistente Que Pra ouvir. saiba fazer que isso. seja o contraponto do técnico em relação ao grupo. E para ouvir. Claro, porque o jogador, às vezes, ele quer só botar pra fora. Às vezes, ele nem tá pensando o que ele tá falando. Ele tá falando. O cara tá escutando. E vai, calma, peraí. É assim, 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 assim. Você fez isso, isso, isso. Calma. A gente sabe o seu potencial. É importante você ter um auxiliar que seja o contraponto do técnico. Vamos dar uma olhada, então, num resumo desse jogo de ontem, porque a gente vai ouvir o David também já já. Aliás, temos o pênalti para comentar que gerou... Eu achei até que ia dar mais polêmica na transmissão, estava vendo você. Achei que ia dar mais polêmica. Não teve, foi, né? Não deu porque... Talvez até involuntário, mas teve prisão. Teve, né? Então tá. Mas o jogo se desenvolveu tão naturalmente depois que isso aí virou secundário. Ficou, tá. E mais um lance protagonizado pelo Alan, que chegou atrasado. Foi verdade. ele também que estava envolvido. Então tá. Flamengo jogando no Newton Santos, então. A gente tem um resumo, são 13 vitórias em 26 clássicos isso aí, disputados no 50%. estádio. 50% em clássicos 13, disputados. 26, Isso aí. 50%. Então, em clássicos, só que aí contra o Botafogo, 4 vitórias, tá, do Botafogo e 9 empates. Nos últimos 10 jogos, a gente tem 8 vitórias do Flamengo. As 2 do Botafogo foram em 24 e em 18 no Brasileiro. Pelo Brasileirão, são 6 vitórias do Flamengo em 13 jogos. 3 vitórias do Botafogo e 5 empates. A vitória de ontem foi a que teve a maior diferença quando a gente olha para o placar, a maior diferença de gols, né? Para o Flamengo nos últimos 10 anos. No ano passado, teve um Botafogo e Flamengo também. No Newton Santos, o Botafogo fez o mesmo placar. No caso, 3-0. Não, 4-1. 4-1. 4-1, 3 gols de diferença. É, Certo 4-1. com vocês, exatamente. Então tá aí, meus amigos, aguardando, né, ansiosamente para o confronto deste domingo contra o time do Palmeiras. Cara, vai ser um jogaço. Flamengo e Palmeiras direto do Maracanã. E se o Mengão vencer, vai empatar em número de pontos. Parceiro, e logicamente vai colocar um terror danado pra cima da porcada.
Então o Flamengo não pode sequer flertar com o empate ou até mesmo com a derrota se quiser brigar até o final da competição pelo título brasileiro. Eu tô confiante no Flamengo neste confronto de domingo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!